Olá pessoal, tudo bom? Bom, este livro aqui foi lançado esse ano do Daniel Willingham. Ele é bem famoso por um livro que chama Por que os alunos não gostam da escola. E este ano ele lançou esse livro, como que você pode tornar seu cérebro mais, digamos assim, como você pode transformar o seu cérebro mais esperto, no sentido de que como você pode aprender melhor, ok? Então, este livro é voltado para alunos, né? Apesar de que no final de cada capítulo, referente àquele tema, deixa um trecho de instruções para professores. Então, professores vão se beneficiar lendo o livro, entendendo como funciona, se eles quiserem ajudar os alunos como aprender a estudar. Mas esse livro é como se fosse mais um manual. Então, como que eu posso fazer anotações em sala? Como eu assisto uma aula, né? O que eu anoto? Como eu posso estudar para provas? Como eu posso fazer revisões? Então, tudo isso ele fala de uma maneira, como se fosse um manual mesmo, passo a passo. Aí vocês me perguntam, Roberta, então quem quer saber mais sobre a ciência da aprendizagem já tem uma base, vai se beneficiar? Bom, a minha opinião vai se beneficiar no sentido de divulgação científica. Por quê? Ele não é um livro que ele vai trazendo referências, no sentido de que, a pesquisa X falou sobre Y, né? E apesar de que o que ele faz? Um capítulo, ele fala tudo sobre esse capítulo, inclusive opiniões dele, que ele também coloca que, isso não tem evidência científica, mas é um conselho. Então você tem que tomar cuidado nessas partes, no sentido de que não é baseado em evidência, mas ele tem um feeling, direciona para alguma parte. E no final do livro tem referências, então se você quiser se aprofundar, você pega as referências do capítulo e escolhe as referências que te chamam mais atenção e se aprofunda na leitura. E daí você tem como usar esse livro como base para aprender mais sobre a ciência da aprendizagem, ok? Mas assim, o que eu achei mais legal desse livro? Bom, assim, o que ele vai trazer no livro? Como entender uma leitura, como fazer anotações, como aprender de atividades e demonstrações de laboratório, como reorganizar as suas anotações, como ler livros difíceis, como estudar para testes, como julgar se você está preparado para fazer um teste, como fazer um teste, como ler, como aprender de testes anteriores, como planejar o seu trabalho, como combater a procrastinação, como se manter focado, como ganhar autoconfiança como um aprendiz e como lidar com a ansiedade. Então, assim, cada capítulo ele vai trazer tópicos específicos, né? Então, essa é a temática e ele vai trazer dicas relacionadas a cada temática. A maioria das dicas são baseadas em evidências, algumas dicas têm evidências controversas, então ele avisa, isso daqui não existe algo claro na literatura, mas você pode tentar. E outras vezes ele fala mais, isso é um conselho que eu estou te dando, tá? Então, pela experiência dele, ele dá alguns conselhos que ainda não tem na literatura evidências científicas em relação a isso. Então, em relação a esses conselhos, vocês tenham precaução de que não é baseado em evidências, mas pode ser que no futuro seja ou não seja. Então, tenha precaução em relação a isso, tá? O que eu gostei mais do livro? A conclusão. Por que eu gostei tanto da conclusão? Eu lembro de algumas palestras do Robert Bjork e da Elizabeth Bjork, o casal Bjork, que eles são bem famosos por estudar a ciência da aprendizagem e divulgar estratégias baseadas em evidências, assim como o laboratório do Rodger. E o que eles falam é que não é você achar alguma coisa interessante e você começar a aprender, né? Claro que quando você acha alguma coisa interessante, você tem mais sede de aprender aquela coisa. Então, eu acho alguma coisa interessante. Então, eu presto mais atenção quando alguém fala, eu gosto de neurociência e educação. Então, quando alguém começa a falar sobre neurociência e educação, eu começo a prestar mais atenção. Quando eu presto mais atenção, eu lembro mais, obviamente, porque a memória tá ligada à atenção, né? Eu preciso direcionar minha atenção a alguma coisa para que eu consiga aprender. E se eu
presto mais atenção, eu tenho mais memória sobre isso, meu desempenho em relação a testes, em relação àquele conteúdo é melhor. Quando eu desempenho melhor, eu tenho esse feedback que eu fui bem. E esse feedback faz com que aumente a minha autoconfiança em relação àquele contexto, àquele conteúdo. Se aumenta a minha autoconfiança em relação àquele conteúdo, o que acontece? Eu vejo a tarefa como uma tarefa alcançável, que eu consigo fazer. Ou seja, eu me mantenho focado na tarefa, tá? Como eu me mantenho focado na tarefa, eu procrastino menos. Se eu procrastino menos, o que acontece? Eu continuo estudando. Se eu continuo estudando, eu tenho mais conhecimento sobre o assunto. Se eu conheço mais o assunto, eu começo a achar esse assunto mais interessante, obviamente, porque eu sei aquele assunto, eu entendo aquele assunto, eu consigo falar sobre aquele assunto. E como eu tenho mais conhecimento sobre o assunto, eu acho aquilo mais interessante. E por achar mais interessante, eu presto mais atenção. Então é um ciclo, né? Então não é assim, eu não gosto daquele assunto. Você não gosta porque você não sabe aquele assunto, você ainda não aprendeu o suficiente. Então isso que é legal, você saber que existem formas de você aprender o conteúdo, qualquer conteúdo. Eu quero aprender sobre maternidade, eu quero aprender sobre autismo, eu quero aprender sobre marketing, eu quero aprender sobre ciência da aprendizagem, o que for, o que você escolher para aprender, né? Existem estratégias. É aquela velha história, né? Imagina assim, não é só pela prática. Por quê? Não adianta você praticar de qualquer forma, igual os alunos falam, professora, mas eu estudei. Ou seja, eu pratiquei, mas eu não tô tendo resultado. Então, assim, vamos supor, você dirige. Eu dirijo todo dia, né? Quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa que vai ser boa em fazer drift, né? Então, pra quem gosta de Velozes e Furiosos, enfim, né? Teve uma época que eu achava muito legal drift. Morei no Japão um tempo e o pessoal fazia, mas eu nunca fiz, né? Uma coisa que eu faria só em ambientes controlados, né? Não do jeito que as pessoas faziam lá. Mas, quer dizer que por eu dirigir todo dia, eu vou ficar boa em fazer drift? Não. Eu preciso praticar de uma forma correta, né? Então, é nesse sentido, sabe? Aprender é uma coisa legal, é uma coisa muito legal. Se você sabe como aprender, né? Se você sabe meios, caminhos para você aprender. Então, esse livro traz esse manual, que é bem legal, e eu recomendo muito que vocês leiam. Então, eu acho que era isso que eu queria falar sobre esse livro, muito legal, gente. Entrou para a lista dos meus livros favoritos de aprendizagem e eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima!